Boa noite de novo, gente. A minha internet hoje não tá legal, né? Daí eu coloquei aqui no 4G, vamos ver se dá certo aqui. Eu sei que eu não tenho o costume, né, de fazer lives às segundas-feiras, mas eu senti necessidade de falar com vocês um pouquinho hoje, tá? Então, assim, é mesmo para contar algumas coisas que aconteceram, né? Coisas que surgiram aqui no dia de hoje, né? Coisas que aconteceram desde a última live e que surgiram coisas diferentes. E eu achei muito legal, enquanto tá fresquinho aqui na minha cabeça, eu quero conversar com vocês, tá? Sejam todos muito bem-vindos aqui à nossa conversa informal. Gente, o que aconteceu é assim, sabe? Boa noite, Andréia. Um beijo pra você, viu? Obrigada pela flor. E aí eu abri aqui um livro. Eu não sei se vocês já ouviram, já leram esse livro. Chama Emoções que Curam, sabe? Boa noite, linda. Obrigada. Beijo, Rosineide. Emoções que Curam é um livro que ele fala que às vezes nós temos que ter algumas emoções e que às vezes a gente precisa realmente sentir essas emoções de verdade, do fundo do nosso coração. E a gente precisa entender e compreender o porquê que a gente está sentindo aquilo. E a gente sente aquilo para a gente poder ter uma evolução enquanto ser humano. Então, por que eu tô falando isso para vocês, gente? Porque eu percebi hoje, foi o primeiro dia de aula do Estado com crianças, né? Com as crianças, porque até então o Estado estava em formação, tal, e nós iniciamos com crianças. E eu percebi, gente, que alguns professores aconteceu como comigo. Comigo também foi um pouquinho assim. Estavam meio perdidos na sala. Alguns nervosos, inclusive, alguns deles falaram a respeito que estavam em depressão. Que passaram no sofá, assistindo muita televisão e entraram em depressão durante a pandemia. Então, gente, por que eu falo das emoções que curam? A gente precisa perceber o que a gente está sentindo enquanto a gente está fazendo as nossas coisas, sabe? Então, assim, a gente ficou durante esse período de pandemia, a gente teve coisas diferentes, né, que aconteceram ali. E por que a gente passou por esse período? O que esse período pôde ensinar pra gente? E agora a gente está voltando para a sala de aula, o que a gente pode mostrar e ensinar para os nossos alunos? Então, eu quero até ler uma frase aqui que é muito interessante, que a gente fala muito de alfabetizar, né? A gente fala muito de alfabetizar os nossos alunos, mas a gente tem muitos adultos que estão analfabetos de sentimentos, porque sentem os sentimentos, ó, a redundância, mas é exatamente isso. Sente os sentimentos e não sabe lidar com esses sentimentos. E aí começam a ter doenças, começam a ter desafios e não sabem como lidar com aqueles desafios. E aí, no fim das contas, gente, acaba entrando nos remédios, que é só isso. E você entrou nos remédios, infelizmente, é um caminho sem volta. Olha, o analfabetismo afetivo é muito maior do que o intelectual, sendo necessário um movimento de alfabetização emocional para a humanidade. Trata-se de um processo educacional que nos coloca em contato com a parte que menos conhecemos de nós mesmos, nossa vida interior, o que é indispensável se quisermos investir em educação moral e libertação humana. Então, o que está dizendo essa parte? Que às vezes a gente trabalha tanto o nosso intelecto, né? A gente vai tanto atrás de conhecimentos. Eu vou fazer inclusive uma live quarta-feira aqui muito legal, gente. Muito bacana, eu preparei aqui algumas coisas aqui da BNCC. Vou fazer aqui porque é conhecimento que nós precisamos ter.
Só que a gente esquece de trabalhar em nós mesmos o quê? A nossa afetividade, o nosso sentimento. Quantos professores que passam os anos levando, e dá 20 anos ali de magistério, tem que se readaptar, ou nem lembra o que está fazendo na escola, às vezes vai para trabalhar na biblioteca ou vai trabalhar na secretaria e fica perdido, gente. Vocês conhecem alguém que acontece isso? Que às vezes está ali dentro da secretaria e o diretor tem que ficar empurrando, levando para lá e para cá. Por quê? Porque o sentimento ele foi deixado tanto de lado, as emoções foram deixadas tanto de lado, não cuidou de si mesmo, cuidou do aluno, cuidou do outro, da atividade do outro e esqueceu de cuidar do coração e da cabeça. São dois lugares, gente, que nós temos que cuidar muito forte: a cabeça e o coração. O nosso cérebro, ele é elétrico, ele não solta as ondas elétricas lá para a gente pensar. Isso a gente poderia falar há muito tempo. O nosso coração, ele solta magnetismo, que é o amor. Conhece, né, Rosineide? Pois é. Porque, gente, a pessoa cuida sempre do aluno, se preocupa com o aluno. Não estou dizendo que não é para se preocupar, é para se preocupar sim. Mas a gente tem que lembrar da gente. Isso em todos os sentidos. A gente tem que lembrar da gente enquanto professor profissional, em qualquer área que a gente vai trabalhar, e também a gente tem que lembrar da gente aqui enquanto pessoa. Porque se a gente estiver bem, gente, todos que estão, presta atenção, não é questão de egoísmo. O que eu vou falar dá a impressão que é egoísmo, mas não é. Porque quando a gente cuida da gente mesmo, a gente estando bem, a gente consegue cuidar do outro, sabe? Então, assim, a gente tem muito trabalho, gente. A gente tem muito serviço, muito serviço. E o que eu tenho observado nessas 3 semanas, 2 semanas e pouquinho que nós voltamos, no presencial, né? Porque tem muita gente que tá ainda remoto, mas eu acho que a grande maioria do Brasil tá voltando, né? Presencial, pelo menos as coisas que eu ando vendo. Tem muito professor doente, gente. Muito professor doente. Por quê? Porque estava tão preocupado com tantas incertezas, né? Tantas incertezas, se já era normal. Porque eu não vejo normal doença, porque não é normal a gente ficar doente, gente. Normal é a gente morrer bem velhinho, igual as pessoas antigamente. Tá na Bíblia, inclusive. Lá com 125 anos, deitar igual um passarinho, morrer dormindo. Só que ao longo da vida, infelizmente, a gente vai estragando o nosso corpo em diversas coisas. A gente estraga o corpo com alimentação, nós até comentamos sobre alimentação, eu fiz uma live, tá lá no YouTube, essa live que eu fiz aqui com o Roberto, sobre alimentação. A gente estraga na alimentação e a gente estraga também aqui, ó, na cabeça. Então, por que eu tô falando disso hoje? Por causa desses comentários que eu vi de professores falando que estão, porque depressão não passa assim. Tristes pelas incertezas, pelas inseguranças, né? E pelas coisas assim, porque a gente fica preocupado com o quê? Que o aluno não está aprendendo, certo? Que o aluno tá ali. Não é que não é pra gente se preocupar, mas a gente precisa pensar na gente, porque a hora que a gente voltar para a sala de aula, a hora que a gente estiver, a gente vai poder dar o nosso melhor, porque nós estaremos 100% bem. Se você está 100% bem, você vai dar o seu melhor para o seu aluno. O que adianta você chegar na sala de aula e você está 50%? Você só vai dar 50% para ele. Então, por isso que esse livro fala sobre a humanidade, que ela está doente, né? Por quê? Porque ela trata muito dos conhecimentos. Aqui, ó, professora, é livro de autoconhecimento, né? Emoções que curam, tá? Esse aqui, Emoções que Curam, é do Vanderlei de Oliveira e da irmã Cidufo.
É bem legal. Eu gosto bastante. Ele fala sobre vários temas. Ele fala sobre o egoísmo, bastante coisa. Mas o que eu tô falando assim para vocês é uma coisa minha mesmo, né? É que eu uso baseado bastante essa. É verdade, eu concordo que é bastante importante. Porque eu tô observando, gente. Teve um outro professor que ele falou assim, gente, a gente achava que ele tava brincando. A gente achava que ele estava brincando. Ele perguntou, eu preciso de um psiquiatra. Ele falava desse jeito, eu preciso de um psiquiatra. Daí a gente, de nada, precisava de um psiquiatra, precisava de um psiquiatra. Como assim você precisava de um psiquiatra? Você tá doido? E ele só ri. Ele é um professor incrível. Ele diverte, ele conta piada, ele brinca. E aí a gente começou a conversar, dali a pouco ele começou a chorar. Por quê? Ele realmente estava doente, precisando de um psiquiatra. Então, assim, o que a gente pode fazer? Cuidar da gente e também observar o colega de trabalho, porque às vezes ele também está precisando de uma ajuda. Jamais eu poderia imaginar que aquele professor estava precisando de uma ajuda. Isso foi a semana passada, foi quinta-feira ou sexta. Então, por isso que eu senti, gente, a necessidade de entrar aqui hoje e falar com vocês sem nem marcar, sem não falar nada, sabe? Porque eu falei, não, eu vou falar assim do meu coração mesmo, né? Então, assim como a sociedade, as nossas organizações espíritas também precisam se preparar melhor para este momento. Quando eu falo em preparo das organizações, eu não estou falando necessariamente sobre temas, mas sobre metodologia. Refiro-me aqui à metodologia que cria diferenciais no aprendizado, os quais estão nos focos dos nossos programas de estudo, que quase sempre são sobre o que fazer e não sobre como fazer. Né? Se continuarmos adotando os mesmos métodos de sempre, sem atendermos às necessidades de natureza emocional, corremos um risco muito grande de ensinar para as pessoas simplesmente conhecimentos e deixar de buscar o que é mais essencial, a maneira como podemos nos tornar homens de bem e sermos felizes. Verdade, Pro. Nós precisamos de ser uma rede de apoio. E infelizmente, o que eu vejo? Que muitas pessoas não estão nem aí para os outros, mas você fala assim, professor não é unido. Eu escuto muito isso. Professor não é unido. Mas por que professor não é unido? Porque, infelizmente, gente, o nosso emocional está muito abalado. Professor carrega muita coisa nas costas. Ele é muito cobrado. Porque nós somos a base de uma sociedade, certo? Nós ensinamos as crianças, nós somos a base de todas as profissões. Escuta, né, Pro? Também, infelizmente. Então, André, é isso. Então, assim, nós somos a base da sociedade, nós somos extremamente cobrados e todo mundo tem um monte de direitos, certo? Todo mundo tem um monte de direitos e nós não temos muitos direitos, a gente tem mais deveres e a gente está extremamente sendo cobrados. Então, gente, por isso que eu vim aqui falar hoje para vocês isso. Para vocês procurarem cuidar de vocês, do seu interior. Então, por exemplo, o que te faz feliz hoje? Se você, verdade, né, Pro? Se você gostar, sei lá, de fazer uma caminhada, faz uma caminhada. Se você gostar de ouvir música, ouça uma música, entendeu? Pegue nem que for meia hora por dia, mas tem essa disciplina. A mesma disciplina que você tem para ir trabalhar todos os dias, tomar banho todos os dias, que você tenha para tirar para você, certo? Para você, você tem que tirar esta meia hora de cuidados com você. Então, hoje nós somos, né, a maioria mulher, né, da nossa profissão. Então, o que você faz? Eu gosto de dançar. Gente, tira um dinheiro para você. Eu sei que é dureza, mas vai fazer uma aula de dança.
sabe? Eu fazia dança do ventre alguns anos atrás, né? Eu gostaria de voltar. Esse dia eu tava falando com meu marido, falei, acho que eu vou voltar, né? Porque era uma coisa que eu gosto de fazer, dança do ventre, certo? Então, vai lá fazer tua aula. Não sei, tá, gente? Tô pensando só. Mas assim, gosta de escutar um áudio, de repente, de alguma coisa legal? Deita e vai escutar seu áudio. Nem que você, depois que tenha terminado tudo, vai deitar e escutar seu áudio. Vai ver seu filme, né? Vai, sei lá, fazer uma caminhada, alguma coisa que realmente te dê prazer. E não fazer apenas as coisas que a gente tem que fazer mesmo todos os dias pela nossa obrigação, né? Então, as pessoas, por exemplo, tem muitas aquelas histórias, faça meditação, né? Meditação é excelente, por quê? Porque você vai sentir você, vai sentir o seu corpo, vai sentir a sua pele. Então, falam que é muito bom. Eu já tô tentando começar a fazer meditação, que acalma, né? A mente e o corpo. Então, dizem que é ótimo. Por quê? Se a base da sociedade, que é a educação, que eu acredito nisso, que é o professor, estiver doente, gente, todo mundo vai estar doente, toda a sociedade vai estar doente. Então, é isso que eu queria passar para vocês hoje, tá? Cuidem de vocês, certo? E aí, gente, é isso que eu queria passar para vocês, tá? Quarta-feira eu vou fazer uma live aqui, eu vou falar sobre a BNCC, daí já é o conhecimento, que a gente não tem jeito, não pode fugir. Então, vou falar, assim, coisas muito básicas, eu vou começar desvendando a BNCC. Então, vou fazer esse estudo aqui com vocês, algumas perguntas que me fizeram. Então, tá bem bacana, eu fiz já o roteiro, falando sobre o BNCC, desvendando a BNCC, algumas dúvidas sobre a base, tá muito legal. Então, eu vou falar quarta-feira aqui, tá bom? E amanhã sai um vídeo novo lá no canal, certo? E eu espero que vocês tenham gostado. Obrigado por me escutarem, pelo desabafo e por interagirem comigo, gente. Gente, um grande beijo. Fica todo mundo com Deus. Até quarta aqui eu vou esperar vocês pra gente conversar da BNCC, tá bom? Tchau!